Você já parou para pensar que grande parte da sua vida, do que sente, do que atrai, do que vive, não é decidida por suas escolhas conscientes? É desconcertante imaginar que, mesmo com todas as intenções claras, metas traçadas e desejos repetidos, ainda continuamos presos aos mesmos padrões, colhendo os mesmos resultados. Mas e se o problema não for a intenção? E se, na verdade, você estivesse criando sua realidade o tempo inteiro, só que a partir de um lugar que nem percebe? Um lugar invisível, sutil, mas imensamente poderoso. E se a maior parte da sua vida estivesse sendo escrita por emoções que você já nem reconhece mais como suas? A verdade que quase ninguém quer enxergar é que você não atrai o que quer. Você atrai o que é. E o que você é está profundamente enraizado nas emoções que seu corpo aprendeu a sentir como normais. Emoções que talvez você nem goste, mas às quais se habituou, como quem veste uma roupa velha e confortável. Frustração, medo, escassez, ansiedade. Elas moldam sua percepção e, pior ainda, formam o campo magnético invisível que você emite para o universo. É como se sua energia estivesse constantemente repetindo um roteiro interior. Ainda não tenho, ainda falta algo, ainda não sou suficiente. Enquanto isso, você segue afirmando em voz alta que quer abundância, amor, saúde. Mas lá dentro, nas entrelinhas emocionais, o corpo está pedindo o contrário. Isso não acontece por mal. Acontece porque você foi condicionado. Condicionado a reagir, a sobreviver, a repetir o conhecido. A sua mente consciente pode dizer sim para um futuro novo, mas seu corpo está preso ao ontem. E é por isso que tantos sonhos não florescem, mesmo quando você está fazendo tudo certo. Porque criar a realidade não é uma questão de esforço, é uma questão de frequência. O mais inquietante é que esse processo de criação inconsciente não para. Ele acontece agora, enquanto você escuta essa voz. Está acontecendo neste exato instante, enquanto você sente, sem nem perceber, o que realmente acredita sobre si mesmo. E é isso que começa a mudar tudo. Porque só quando você se dá conta de que está criando o tempo todo mesmo sem querer é que começa a assumir o papel de criador consciente. E então, as engrenagens do invisível começam a girar de outra forma. Não porque você aprendeu uma nova técnica milagrosa, mas porque decidiu lembrar de quem realmente é. Agora, respire fundo. Porque nos próximos minutos, você vai mergulhar nesse processo que acontece por trás da cortina da sua mente. Vai entender por que tantas coisas parecem não sair do lugar e o que, de fato, está governando sua vida sem a sua permissão. Você vai descobrir como acessar um espaço onde o futuro não é algo distante, mas sim um estado que já pulsa dentro de você, e tudo começa quando você decide parar de esquecer. Pouca gente entende que a mente não é apenas pensamento. Ela é corpo, emoção e repetição. Você pode dizer que quer mudar, pode fazer promessas a si mesmo, pode escrever metas e colá-las na parede, mas, se seu corpo ainda estiver reagindo a partir das emoções do passado, nada realmente muda. O cérebro pode até desejar um novo futuro, mas o corpo ainda está viciado no que já conhece. É como tentar construir uma casa nova sobre os escombros da anterior sem remover as ruínas, tudo afunda no mesmo lugar de sempre. A realidade que você vive é um reflexo direto do seu estado interior, e esse estado não é definido pelos pensamentos esporádicos que você tem enquanto dirige ou lê algo inspirador. Ele é definido pelas emoções que você alimenta constantemente. Raiva contida, frustração crônica, medo disfarçado de racionalidade, culpa disfarçada de prudência. São essas emoções silenciosas, muitas vezes normalizadas, que determinam o tipo de energia que você emite e, por consequência, o tipo de experiência que você atrai. A mente inconsciente não opera com lógica, ela opera com memória e emoção. E o mais impressionante é que ela não distingue o que está acontecendo agora daquilo que você sente como se ainda estivesse acontecendo. Basta pensar em algo que te feriu profundamente para que seu corpo reviva toda a química daquela dor. Essa é a armadilha do condicionamento. Seu corpo se torna um repositório do passado, e você, sem saber, continua reagindo ao que já deveria ter sido superado. Não é o evento em si que prende você, mas a emoção não resolvida que ele deixou. E é aqui que o ciclo invisível começa.
Você sente algo, mesmo que sutil. Esse sentimento desperta um pensamento correspondente. Esse pensamento reforça o sentimento. E esse sentimento gera mais do mesmo pensamento. Um ciclo fechado, que gira dia após dia, criando uma personalidade que parece ser sua, mas que, na verdade, é apenas um conjunto de padrões programados. E o mais perigoso, essa personalidade, moldada pelo passado, é justamente quem continua criando o seu presente. Se você deseja um futuro diferente, precisa de um criador diferente. E esse criador não é alguém que você encontrará fora de si. Ele já existe dentro de você, mas está adormecido, escondido sob camadas e camadas de respostas emocionais automáticas. É por isso que tantas pessoas esperam algo de fora para mudar por dentro. Mas o que elas não percebem é que a mudança verdadeira começa justamente no sentido oposto. Você só muda o mundo à sua volta quando altera o mundo que vibra dentro de você. Porque tudo que você cria começa onde você menos percebe. Existe um momento sutil, quase imperceptível, em que o seu corpo deixa de apenas reagir e começa a comandar. A princípio, é apenas uma emoção recorrente, uma tristeza que você ignora, uma irritação leve que parece fazer parte da rotina, uma ansiedade que você chama de pressa. Mas, com o tempo, essas emoções deixam de ser passageiros temporários e assumem o volante. O corpo aprende, memoriza e passa a gerar, sozinho, as mesmas sensações, todos os dias. Você acorda e antes mesmo de abrir os olhos, já está sentindo o que sentiu ontem. O ciclo recomeça e você nem percebe. Essa é a linha invisível, onde deixamos de viver o presente e passamos a reviver o passado. O corpo, então, se torna o guardião da velha identidade. E essa identidade é mais do que um conjunto de gostos ou histórias. É uma frequência emocional. E essa frequência está o tempo todo emitindo sinais, como se fosse uma antena buscando confirmações. A vida, obedientemente, responde. Situações semelhantes, pessoas parecidas, obstáculos recorrentes. Não porque o universo conspira contra você, mas porque a vibração que parte de dentro está pedindo aquilo sem que você perceba. E é nesse ponto que muitas pessoas se sentem presas, como se houvesse uma força invisível sabotando cada tentativa de mudança. Mas essa força não está do lado de fora. Ela mora no condicionamento que fez do seu corpo a mente dominante. Quando suas ações, pensamentos e decisões são dirigidas por emoções passadas, não importa o quanto você deseje algo novo, você continuará recriando versões diferentes do mesmo cenário. A saída não é rápida, nem mágica, mas é profundamente libertadora. E começa com um pequeno gesto. Observar a si mesmo com consciência. Observar quando a ansiedade tenta se antecipar, quando a raiva volta a invadir, quando a escassez tenta sussurrar que nada vai mudar. Não para combater, mas para reconhecer. Porque quando você se torna consciente do que está inconsciente, você começa a recuperar o poder. E esse poder não é sobre controlar o mundo, mas sobre reconduzir a si mesmo para o lugar onde sua energia pode criar algo novo. É neste ponto que o verdadeiro Criador desperta. Não aquele que vive à espera de sinais externos, mas aquele que decide lembrar, todos os dias, do seu futuro, que sente, no presente, o que deseja viver, que não espera que algo mude para então se transformar, mas se transforma para que algo mude. Esse é o ponto onde você deixa de ser reflexo do mundo e começa a se tornar a causa dele. Existe um segredo pouco falado sobre manifestar realidades. Você não precisa esperar que algo aconteça para sentir o que deseja. A ordem natural da criação não é acontece, e então eu sinto. É exatamente o oposto. Primeiro, você sente profundamente, de forma autêntica, como se já estivesse vivendo e então o universo responde. Esse é o grande ponto de virada. Quando você sente como se já fosse, já estivesse lá, seu corpo começa a sair do passado e a se alinhar com o que ainda não se materializou, mas já existe energeticamente. Muita gente escuta isso e pensa: mas como vou me sentir feliz se ainda estou lutando? Como sentir gratidão se ainda estou em escassez? E essa é a confusão mais comum. As pessoas esperam que o mundo lhes dê motivos para sentirem o que, na verdade, elas precisam acessar por conta própria. Isso não é fingimento. Não é autoengano. É um ato de criação.
É você dizendo ao universo: essa é a energia que escolho carregar. Essa é a frequência que escolho emitir. E quando essa decisão é tomada com o coração desperto, algo poderoso começa a se reorganizar. A emoção verdadeira é o portal. Você não acessa uma nova realidade apenas desejando, pensando ou imaginando. Você acessa vivendo, energeticamente, essa realidade dentro de si. É nesse ponto que o corpo começa a entender que já não vive mais sob o comando da escassez, da pressa ou da sobrevivência. Quando você sente amor antes do relacionamento, gratidão antes da conquista, paz antes da mudança, você deixa de esperar e começa a sintonizar. E talvez você não veja os resultados imediatos. Talvez leve um tempo para o mundo exterior refletir o que você começou a gerar por dentro. Mas a transformação mais importante já terá acontecido. Você não está mais vivendo a partir da falta. E isso muda tudo, porque quando a energia muda, o tempo deixa de ser um obstáculo. As coincidências aumentam, as oportunidades surgem e a sua percepção se expande. Você não está mais correndo atrás da realidade. Ela começa a se mover até você. Essa é a chave que tantos ignoram. Você não precisa mais tentar forçar que as coisas aconteçam. Não precisa mais esperar o momento certo, a condição perfeita, a resposta externa. Você precisa apenas sustentar o estado interior que corresponde ao que deseja viver. E fazer isso não uma vez, mas todos os dias, até que esse sentimento do futuro deixe de ser uma tentativa e se torne quem você realmente é. Há algo que poucos percebem. As maiores transformações não acontecem em meio a grandes discursos ou conquistas visíveis. Elas nascem no silêncio. No momento em que você, sozinho consigo mesmo, escolhe romper com os pensamentos repetidos, com as emoções herdadas, com os gestos automáticos. É nesse espaço íntimo, entre o velho impulso e a nova decisão, que uma nova programação começa. Uma reprogramação silenciosa, mas definitiva. Porque quando você decide que não vai mais reagir da mesma forma, mesmo que tudo dentro de você grite por isso, algo dentro começa a mudar. E essa mudança não é perceptível de imediato. Não vem com aplausos, não vem com sinais. Ela se revela no que você deixa de repetir. Quando a raiva surge, você escolhe respirar. Quando a culpa te chama, mas você opta por não atendê-la. Quando a autossabotagem aparece mascarada de lógica, mas você a reconhece e a deixa passar. São nesses instantes que você começa a redesenhar o seu destino. Porque ao negar o impulso antigo, você enfraquece o programa. E ao repetir esse novo gesto, dia após dia, você ensina ao seu corpo uma nova maneira de ser. É um processo simples, mas profundo. A mente pensa, o corpo sente, e juntos eles criam o seu estado de ser. Quando você começa a pensar de forma diferente, mas ainda sente como antes, a mudança não se sustenta. Por isso, o segredo não está apenas em mudar pensamentos, mas em treinar o corpo para sentir algo novo, até que o novo sentimento se torne familiar, e o antigo pareça estranho. Esse é o ponto onde o seu corpo começa a entender que o passado já não comanda mais. Mas atenção, não espere perfeição. Você vai esquecer, vai cair, vai voltar a antigos padrões. E está tudo bem. O que realmente importa é quantas vezes você decide lembrar de novo. Porque lembrar do seu futuro é um exercício diário, é uma escolha consciente de se posicionar energeticamente onde você quer estar, mesmo que a realidade ainda não tenha mudado. E quando você faz isso com constância, você para de viver como vítima do ambiente e começa a viver como criador do seu campo. Essa reprogramação acontece no invisível. Não é algo que os outros verão de imediato, mas com o tempo, eles vão sentir, vão perceber que você já não reage como antes, que sua presença mudou, que algo em você se acalmou ou se elevou. E é aí que você compreende que a verdadeira mudança não é um evento, é um novo estado de consciência, sustentado, dia após dia, pelo simples ato de lembrar. Você cria tudo, o tempo todo. E agora, você começa a criar com intenção. Se existe algo que conecta tudo o que você vive, desde as pessoas que encontra até as oportunidades que surgem ou se fecham, é a frequência vibracional que você emite. Tudo, absolutamente tudo no universo, responde a estados energéticos. Não ao que você deseja em palavras,
mas ao que você sustenta como sensação constante. Por isso, é inútil repetir afirmações positivas se, no fundo, o corpo ainda vibra em medo ou escassez. O universo não escuta o que você diz, ele responde ao que você sente. Essa frequência não é estática. Ela muda quando você muda. Ela se eleva quando você deixa de repetir os pensamentos do passado e começa a se apaixonar não por alguém, mas pela sua própria visão de futuro. Quando você para de procurar a abundância como algo que vem depois e começa a vivê-la como um sentimento agora. Quando você entende que o seu maior trabalho não é correr atrás das coisas, mas manter uma vibração compatível com aquilo que deseja experimentar. O que muitos não percebem é que não estão afastados dos seus sonhos por falta de sorte, mas por um desalinhamento energético. Você pode querer uma vida abundante, mas se ainda vibra em preocupação constante, sua realidade seguirá refletindo essa frequência. Porque a preocupação nada mais é do que uma tentativa inconsciente de controlar o que está fora, quando o verdadeiro poder sempre esteve em reordenar o que acontece dentro. A boa notícia é que essa frequência pode ser treinada. Não se trata de forçar otimismo, mas de cultivar presença. De reservar momentos, todos os dias, para se lembrar da sensação que você deseja viver. De fechar os olhos e trazer à tona, conscientemente, a energia do seu futuro. Isso não exige ferramentas externas, nem técnicas complexas. Exige apenas decisão, compromisso e repetição. Exige que você queira viver mais conectado ao seu poder criador do que ao medo do que pode dar errado. Chega um momento, para todo buscador, em que não é mais possível se enganar. Um ponto de virada, onde você olha para tudo o que viveu e percebe que nenhuma experiência foi apenas aleatória. Que todos os encontros, perdas, repetições e desejos frustrados estavam apontando para uma única direção: voltar para si, voltar ao ponto de origem onde você, e só você, pode acessar a chave da criação. Você não precisa de mais provas. Não precisa de respostas prontas ou da aprovação de ninguém. Precisa apenas aceitar com a humildade de quem reconhece a própria responsabilidade e a coragem de quem decide assumir o próprio destino. A partir do momento em que você entende que é, sim, o criador da sua realidade, mesmo quando não percebe, tudo muda. Porque você para de reagir e começa a escolher. Escolhe lembrar, todos os dias, daquilo que quer se tornar. Escolhe sustentar a energia que antes esperava receber. Escolhe viver como quem já é. E quando essa escolha se torna sua verdade interior, o universo responde. Não porque você forçou, mas porque, finalmente, você se tornou compatível com aquilo que deseja. Então, que esse vídeo não seja apenas mais um conteúdo que você consome. Que ele seja um espelho não para te mostrar o que falta, mas para te lembrar do que sempre esteve aí. O Criador que você procura nunca esteve fora. O Criador está dentro de você, em cada célula, em praticamente todo o seu ser. Respire fundo, sinta e lembre-se, a vida que você deseja já está dentro de você, esperando que você pare de esquecê-la. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, então você já começou a lembrar. Agora, compartilhe esse vídeo com quem precisa desse mesmo despertar. Inscreva-se no canal Atração Sem Limites e ative as notificações para continuar nessa jornada de reconexão. Porque aqui, toda semana, você será lembrado do que o mundo tentou te fazer esquecer, que você é ilimitado. Gratidão por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.